voltando aqui ao a nossa sabatina, vamos chamar de sabatina? Não dá nem chamar de sabatina. Não dá, não. Vamos lá. Primeiro ponto aqui, qual é a certeza que o senhor tem, aqui pelo menos em 7 minutos aí, acerca, agora entramos mesmo na questão do tempo limitado, acerca do ministério de Caco Filipe. O senhor falou algo sobre qual país? Haiti? Está aqui? Ele falou sobre o Haiti, mas quem era Caco Filipe e qual a certeza que o senhor tem acerca do ministério de Caco Filipe e qual é a base que o senhor tem de Caco Filipe na Bíblia? Vamos lá. Bota aqui para mim olhar, porque eu estou vendo o tempo, né? Isso é cronômetro de 7 Quem minutos. é Caco Filipe? Não, eu digo 7 minutos, é mais teórico. Eu entendi. Eu dou uma moderada para o senhor aqui. Então, Caco Filipe nasceu em 20 de dezembro de 1972, numa aldeia chamada Eliboá, aldeia de Elias. Eu estive lá 2 vezes. Então lá é uma região chamada Siquim. Então tem 12 aldeias lá, né? Quando ele nasce nessa aldeia de Eliboá, aldeia de Elias, no português, naquela manhã, naquele dia lá, os anjos descem a 3 quilômetros, numa aldeia chamada Catadia, onde ele vive hoje, e aí há um coral de anjos ali. E ali tinha um seminário da Assembleia de Deus, e os aldeões, os da Assembleia de Deus, todo mundo viram ali esse fogo, né? Já viu o fogo de uma vela? Sim. Então os anjos desceram ali no formato de fogo. E aí todo mundo ouviu esse coral cantar, né? E então, até o jornal, nós temos o jornal chamado Cinquentenário da Assembleia de Deus, lá da África, de Cataji, divulgou essa notícia. Qual ano, apóstolo? 1972. Então, já o nascimento do profeta Caco Filipe já é um nascimento sobrenatural, já tem um sinal sobrenatural. Lembrando que os anjos cantaram no nascimento de Adão, lá no Éden, porque quando você lê Jó 38, e Deus pergunta para Jó, onde é que você estava? Quando eu criava a terra, botava o eixo na terra, quando as estrelas, os anjos cantavam alegremente, e todos os filhos de Deus rejubilavam, e o profeta Caco disse que na criação de Adão, lá no Éden, os anjos cantavam, e os anjos cantou a segunda vez em Belém para os pastores, no nascimento de Jesus Cristo. E a terceira vez para o nascimento do profeta Caco Filipe, porque Caco Filipe é aquele profeta que o William Branham, a certeza que eu tenho, que ele é um profeta, porque o irmão Branham falou dele. Talvez seja a hora dessa grande pessoa entrar em cena, esse grande personagem glorioso. Se for, vou estar deixando vocês definitivamente, para sempre. Tudo que eu preguei foi um alicerce. E ele vai entrar em cena. Se ele entrasse agora, estou citando William Branham no 7º selo, 326, 327, pregado no tabernáculo Branham, em Jeffersonville, em 1963. Se ele entrar em cena agora, eu vou diminuir e ele vai crescer. Só que o Branham termina dizendo assim, nós dois não estaremos aqui ao mesmo tempo. Então quem é Caco Filipe? Caco Filipe, ele é um personagem que o William Branham disse que viria depois dele, mas é muito grande. Mas numa mensagem que o William Branham prega os 7 selos, mas ele prega 10 pregações. A primeira é Deus em simplicidade, depois ele prega a brecha entre as 7 L's e 7 selos, ele prega outra lá, perguntas e respostas sobre os 7 selos. Eu sei que tem 10 fitas. E nessa Deus em simplicidade, o irmão Branham diz assim, quando Deus anuncia que ele vai fazer algo grande, não espere que seja uma coisa grande, física, material, será muito humilde, muito simples. Então, quando o irmão Branham anunciou que viria um personagem glorioso, e ele já é glorioso, Caco Filipe, já desde o nascimento, com esse cântico dos anjos. Anjos que cantaram para Adão, que cantaram para Jesus Cristo, o nascimento de Jesus, de Adão, canta para o nascimento do profeta Caco Filipe, porque ele é um cumprimento da profecia de William Branham. Compreende? Então, primeiro, ele é isso aí. Só que quando você vai ver Caco Filipe hoje, ele é um homem simples. Como, por exemplo, todos os judeus esperavam Jesus Cristo vir num cavalo branco com os exércitos de anjos em cavalo branco e chegar a espada ali, matar o Herodes, matar o Pilatos, matar o centurião, matar o exército romano, não é assim? Claro. No entanto, o grande rei, o eterno Jesus Cristo, que os anjos cantaram para o nascimento dele, vem montado numa jumentinha.
Hosana, Hosana, bendito é o rei que vem no nome do Senhor. E os religiosos não entenderam. Era uma profecia da Bíblia. Se eles lessem muito bem Isaías, se todo judeu lesse muito bem Isaías 53, homem de dores, experimentado no trabalho, raiz de uma terra seca, quando olhássemos para ele não tinha formosura nenhuma, nada nele que nos atraísse, eles teriam talvez ali beliscado a consciência. Quem sabe ali, aquela cúpula alguém ali teria recebido, mas ele foi rejeitado, mas ele veio de acordo com o que a Bíblia disse que ele viria, Isaías 53. E Cacô Filipe é o maior profeta que a terra já recebeu. Adão, os anjos cantou, Jesus, os anjos cantaram no nascimento de Adão e Jesus e do profeta Cacô Filipe. No entanto, se você for na África, pensar em ver um grande rei, um grande homem, você vai se deparar com um homem alto, magro, e que às vezes usa uma camiseta, usa uma sandália. Um homem muito simples, que foi expulso da escola, por repetir de sério, que trabalhava com uma pá, uma picareta, uma enxada, um carrinho de servente, misturando cimento com areia e levantando tijolo para os pedreiros congoleses e togoleses na costa do Marfim. Um operário civil, que nunca tinha pisado o pé em nenhuma igreja, até 1993, embora nasceu de parte desse sinal, mas ele não tinha lido a Bíblia e não tinha pisado o pé em nenhuma igreja. Mas aí, em 1993, ele tem 3 visões. Uma delas, ele estava sentado na casa dele, sentado de dia. Então ele vê as 3 visões aqui de Cacô 1, uma para o seu chamamento, outra para a sua comissão e uma terceira visão para o seu ministério. E aí, na comissão, Deus diz assim para ele, foi isso que Deus falou: da mesma maneira que Maria ficou grávida milagrosamente sem conhecer homem algum, da mesma maneira que Moisés recebeu em detalhes os segredos da criação lá do Gênesis, você, Cacô Filipe, tem recebido as palavras de vida eterna nesses 24 de abril de 1993. E está decretado, determinado por Deus, no tempo determinado, você entenderá e ensinará o que você não aprendeu de homem algum. Aí Deus termina assim: para que qualquer que crê em você tenha vida eterna. Não é terá vida eterna no futuro ou teve no passado. Deus deu uma comissão a Cacô Filipe como uma comissão que ele jamais tinha dado a nenhum homem, nenhum profeta, nem Moisés, nem Josué, nem Elias, nem Eliseu. Qual a comissão que Deus dá? Quem crê em Cacô Filipe tem vida eterna. Só que Deus diz: você vai ter que aguardar o seu tempo. Então, foi em 93, o profeta espera quase 10 anos. Em 8 de julho de 2002, sozinho, mas sozinho em Abidjan. Frequentou alguma denominação? Não, depois da visão de 24 de abril de 1993, o profeta foi na Igreja Batista. Assim, num período de poucos meses, ele foi em várias igrejas, como eu estava contando a minha experiência. Ele estava tentando achar uma coisa certa. Por exemplo, ele leu a Bíblia todinha na Igreja Batista, deram a função da oração para ele e outras responsabilidades, mas quando quiseram batizar o profeta Cacô em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, o profeta rejeitou porque ele já tinha lido a Bíblia. Aí ele ia numa igreja dizia outra, uma coisa, outra coisa, até que um professor deu uma literatura de William Branham. Aí é quando ele procura o tabernáculo lá na costa do Marfim, na capital, Abidjan, e se batiza, e fica lá quase 10 anos sentado. Não era diácono, não era tesoureiro, não era pregador, um simples irmão, que estava esperando a hora certa de Deus mandar ele pregar. Aí, em 8 de julho de 2002, o profeta adquiriu um megafone, esse megafone com pilha, e saiu nas ruas de Abidjan, pregando sozinho. Ele começou sozinho. Aí veio um, veio dois, hoje tem mais de 100 congregações na Costa do Marfim, talvez mais de 14 aqui no Brasil, mais de 60 no Congo, né? Então aí cresceu. Agora eu queria deixar bem claro aqui para vocês o seguinte: até 93, o profeta Cacô Filipe nunca ouviu falar em William Branham, o nome Branham. Mesmo quando Deus deu a comissão para o profeta Cacô Filipe, só depois da comissão, quando ele descobre, alguém dá a mensagem, irmão Branham, é que ele vai descobrir que tinha existido. Antes dele tinha vindo um profeta chamado William Branham. Mas ele recebe uma visita de Deus, recebe 3 visões, em Cacô 1, sem ouvir falar o nome de Branham. Com isso aí nós já vemos a importância de Deus, como que Deus vê a coisa, que um profeta morto para Deus não tem importância. Igual hoje se dá muita importância a Branham, a Paulo, a Wesley, a Calvino, a John Kenneth,
a Wycliffe, a Hus, a São Patrick na Irlanda, a Columba, a Lutero, a Paulo, a Irineu, né? Mas Deus não dá importância, porque a vontade de Deus é que os homens creiam no profeta vivo. Porque a Bíblia diz que Jesus diz assim: Deus não é Deus dos mortos, Deus dos vivos? Deus é Deus dos vivos. Então esse é o homem Caco Filipe. Ele começou do nada. O profeta diz que nem açúcar, quando ele começou a pregar, nem açúcar ele tinha para colocar para fazer um arroz doce. O profeta diz assim: e eu escovava meus dentes, sabão, porque eu não tinha dinheiro para comprar creme dental. E mesmo hoje tem milhares de seguidores, de pessoas importantes, muito importantes, com funções importantes em seus países, né? No exército. Acredito que deva ter médico, tem médico, em Angola tem médicos, advogados, né? Todos nós cremos no profeta Caco Filipe, e o profeta não mudou uma vírgula do que ele é desde 93. Não mudou nada. Na Bíblia, então, esse profeta seria... Por que clamor da meia-noite? Então, a Bíblia é um livro de história. Perdão. É um livro de história, um documento de história. Tanto que Deus pegou os manuscritos originais, só tem 2, né? Os sináticos, lá no Mosteiro de Santa Catarina, que a Igreja Católica guardou, e os manuscritos originais de Alexandria. Eu digo completo, com 66 livros da Bíblia, e Deus colocou no Museu de Londres. O lugar da Bíblia é no museu. Qualquer pregador que prega a Bíblia está pregando história. Jesus salva, Paulo 3 dias, Jeremias. Isso aí não vai levar ninguém para o céu, não. Vai dar conhecimento. Certo. Pregador de Bíblia é pregador de história. Cursinho de história. Como se ensina na escola, no ginásio, no segundo grau, na faculdade. E mesmo na Bíblia, quem lê a Bíblia, não há condição de Deus falar através de um livro. Porque Deus é espírito. João 4, 24. Como espírito, ele não vai viver dentro de capa de couro, papel, tinta. Ele vai viver dentro do homem, da mulher, dentro da alma. Então a ideia é que a mensagem de Caco Filipe transcende a Bíblia. Porque a Bíblia é um documento de história, mas a Bíblia tem coisas importantes nela. Por exemplo, ela tem profecias. Ela tem um lado profético que eu posso pregar, entendeu? E ela tem profecias para hoje, por exemplo, o clamor da meia-noite está em Mateus 25:6. E Deus avisou que viria um clamor da meia-noite através de figuras. Na parábola das virgens. Não só na parábola, como você vê Moisés com a coluna de fogo, como William Branham era Moisés, com a coluna de fogo. Você vê Josué, no livro de Josué, tem um clamor lá, que derruba Jericó. Você tem ali 7 sacerdotes, 7 trompetas, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Brana, Era de Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Você tem as 7 eras. Você ainda tem o povo dando 7 voltas na cidade. Mas não é os 7 pais das eras terrestres que derruba Jericó, não é as 7 trompetas, também não é as 7 voltas do povo. Mas é quando Josué, que é um tipo do profeta Caco Filipe, uma figura, diz: agora todo mundo dá um clamor. Quando dá o clamor, faz um clamor, a cidade cai. Jericó hoje seria esses muros, onde as pessoas estão presas dentro, como Raabe estava dentro, a filha de Deus, dentro dos muros da Assembleia de Deus, da Batista, da Preteriana, da Deus de Amor, da CPBB, da Universal, estão os filhos de Deus. Então o profeta Caco Filipe é o Josué que traz o clamor, e a mensagem tem efeito nos filhos de Deus e derruba essas muralhas. Os filhos de Deus saem da prisão, que pertencer a uma igreja é uma prisão. Minha mãe morreu e eu tentei levar minha mãe para o Batista, não consegui. Tentei levar minha mãe para a Assembleia de Deus, não consegui, ela era católica. Quando o clamor da meia-noite soou, eu tentei levar minha mãe para o clamor da meia-noite. Ela não veio. Sabe o que minha mãe dizia? Eu nasci católica, meu filho, eu vou morrer católica. Eu vi minha avó morrer. Minha avó tinha mais de 50 anos da Assembleia de Deus, e na época eu pregava irmão Brana, né? Vamos sair da Assembleia de Deus, vamos vir para a mensagem irmão Brana. Só fechando. Aí minha avó dizia assim: eu nasci na Assembleia de Deus, e meu filho, eu vou morrer na Assembleia de Deus. Ninguém me tira. Ora, quando uma pessoa diz isso, ele está preso. Ele está preso, entendeu? Sim, pode perguntar. Mas se a mensagem do profeta é maior que a Bíblia, mas para dar veracidade à mensagem que ele prega, o senhor cita várias vezes a Bíblia. O lado profético. E até coisas... Nós trabalhamos... Até mesmo a questão do dote.
Nós trabalhamos com a Bíblia. Você lê as 14 cartas de Paulo, Paulo trabalha com Oséias, com Moisés, com Jeremias. Você pega os 14 livros de Paulo ali, ó, Romanos, Coríntios, e Paulo não está vivo. Eu não prego Paulo, porque quem prega Paulo hoje é Pauliciano. Está perdido, entendeu? Mas quando você pega os 14 livros de Paulo, Efésios, Timóteo, ele está trabalhando com Moisés, com Jeremias, com profecias dos profetas, para trazer a mensagem dele. Da mesma maneira, hoje, Cacô Felipe traz a sua mensagem aqui, mas ele vai trabalhar com toda a Bíblia. A mensagem do profeta Cacô Felipe é as duas asas da grande águia de Apocalipse 12, 14, e é uma mensagem curta e rápida, baseada no Velho e no Novo Testamento. Nós não desprezamos a Bíblia. Tem a Bíblia aí? Nós até trouxemos a Bíblia. Peraí. Mas a única Bíblia que nós usamos é essa aqui, ó. Calma, do advogado João Nelson Darby, né? Você está entendendo? Não, pensa em Paulo. Paulo não trabalhava com a Bíblia, mas Paulo dizia assim, ó, se um anjo descer do céu, pregar outro evangelho além do que eu estou pregando, é maldito. Mas Paulo trabalhava com a Bíblia, com os profetas, trabalhava. Mas em Coríntios 15, versículo 1, Paulo diz assim, ô Coríntios, vocês são salvos pelo meu evangelho, se vocês o retiverem tal como eu ensinei. Paulo não trabalhava com a Bíblia? Trabalhava, mas em Romanos 2, 12, Paulo diz assim, ó, os homens, os segredos dos homens será julgado pelo meu evangelho. Paulo não trabalhava com a Bíblia? Trabalhava com os profetas. Ele colocou lá as profecias dos profetas, mas em Gálatas 4:4, Paulo diz assim, vocês, Gálatas, vocês me receberam como anjo, como o próprio Jesus Cristo. E em Gálatas 1:17, Paulo diz assim, agradou Deus manifestar seu Filho em mim. Ou seja, fora de Paulo, Jesus não estava em ninguém. Ele só estava com Paulo, só caminhava com Paulo. Paulo pregava a mensagem de Cristo. Não, Paulo pregava o seu evangelho, o meu evangelho, o evangelho de Paulo. O evangelho de Jesus Cristo. Oi? Mas era uma revelação que não tinha nada a ver com Mateus, Marcos, Lucas e João. Do ponto de vista dele, pastor. Entendeu? Porque quando você pega, ponto de vista dele. Você pega as 14 cartas de Paulo, eu te pergunto, onde é que Paulo fala dos 10 leprosos? De Marta, Maria, de Lázaro? Me responde, onde é que Paulo fala de Zaqueu? Onde é que Paulo fala da Samaritana? Você vai ver que Paulo é um outro tempo. Você quer ver? Eu te pergunto. Como você me fez uma pergunta, eu vou te perguntar. Timóteo era discípulo de Paulo ou de Jesus Cristo, de Nazaré? Timóteo era um aprendiz de Paulo. Mas ele era discípulo de Paulo ou de Jesus Cristo de Nazaré? De Jesus Cristo. Timóteo alguma vez andou com Jesus? Não. E como que você... Porque o discípulo não pode ser maior do que o seu próprio mestre. Sim. João 13. Como que Timóteo vai ser discípulo de Jesus se Jesus nunca foi o mestre de Timóteo? Bom, a ideia proposta pelo apóstolo é o seguinte, ele subdivide cada tempo, entendeu? Vamos supor, aqui foi Jesus, daqui em diante tem o evangelho de Paulo, daqui em diante vem o evangelho Policarpo, de João Crisóstomo, uma subdivisão que eles chamam de eras. Por isso que é importante cada detalhe que você falou ir separando. Quando ele diz as 7 eras, são 7 mensageiros de 7 tempos, não? Para 7 tempos. Mas dentro de cada tempo tem muitas gerações. Você entendeu? Ele subdivide as eras. E aí eu não sou obrigado a seguir um profeta morto de uma geração que eu não vivi. Porque, por exemplo, quando Pilatos... Outra pergunta. Quando Pilatos diz assim, escolhe a Jesus, chamado Cristo, ou a Barrabás. Qual é o seu nome? Jefferson. E você escolheu qual dos dois? Eu escolhi Jesus. Você não escolheu ninguém, você não estava lá. Ah, não. Mas eu escolhi. Hoje você pode escolher Cacô Felipe, que está aqui na figura de Jesus Cristo, ou Barrabás, que são as igrejas. A ideia... Entendeu? Tudo se repete em uma geração, os tipos da Bíblia, tem as profecias para tal geração, e aí você tem que ter esse entendimento. É o mínimo que Deus pede para nós humanos, homens e mulheres vivas, é entender isso, que as profecias e os tipos se repetem. Eu quero deixar claro aqui, só um minutinho, para os irmãos que estão assistindo, tem os irmãos assistindo aqui, que é o seguinte, hoje nós trouxemos o apóstolo aqui para a gente ouvir a mensagem que ele prega, entendeu? Deixar claro que o nosso ponto de vista a gente não está dando aqui, ver se a gente está quieto aqui ouvindo. Eu agradeço. Estamos conhecendo, tá certo? Primeiro que nós conhecemos um convidado, né? Tem que respeitar o convidado. Claro, não que a gente tirar as dúvidas e mostrar os contracontos seja uma falta de respeito, mas não é essa a proposta. Outra vez que nós tivermos uma oportunidade, aí nós vamos, porque o senhor vai falar aqui dentro de mim, eu estou que nem um turbilhão aqui. Mas tá tudo gravado, depois é só voltar. Estou que nem um turbilhão aqui, meu Deus, espera lá. Aí um monte de coisa para falar também. Se não vira uma arena, os alunos que estão ouvindo acabam não entendendo como funciona o mecanismo teológico deles. Na verdade,
Já vamos voltar para mais algumas perguntas aqui. A teologia apresentada. Quando eu digo teologia, não, você fala bem. É a pergunta sem afronta, né? Isso. Pergunta direcionada. Vamos lá. O que eu estou dizendo é o seguinte, pastor. Quando eu digo teologia, é um método didático. Esquece teologia seminarial. Método didático. É difícil tirar esses termos da cabeça. Acostumado com os termos. A teologia proposta por Caco Filipe, que é a mensagem de Caco Filipe, ela é muito paralela com a do Branham, porque é um tipo de teologia muito alegórica. Ele não entende muito. É muito alegórica. Um exemplo, há uma representação, chamamos de sombra, e uma realidade para o que está acontecendo. Por exemplo, você citou o fato de Pilatos e Jesus, nessa concepção, uma sombra. Aconteceu lá no passado. E hoje, o ato de negar Cacu é uma realidade. O evento que aconteceu lá, acontece aqui de novo. É uma alegoria, digamos aí. Então é por isso que às vezes você não entende. Mas vamos lá. Mas eu entendi o que o senhor quis dizer. Mas nós falamos tanto e esquecemos a experiência do Caco Filipe, que é importante. Sim. Eu quero saber como é que ele é o profeta, o clamor da meia-noite. Ele é profeta porque ele recebeu essas 3 visões. Tá. Ele é profeta porque a obra que ele já fez nesses 19 anos está confirmada. Ele é profeta porque em 2007, 2008... Ele profetizou o Covid, foi isso? Sim. Acha aqui, irmão. Em 2007, 2008, houve irmãos que se converteram em discípulos do Filipe na Suíça e na Bélgica. Então o profeta quis viajar lá. Mas aí quando ele vai pegar o visto lá na diplomacia da Costa do Marfim, eles dão 3 razões para ele não viajar. Todo líder religioso, imã de mesquita muçulmana, padre católico, pastor protestante, pastor evangélico, pastor branamista, viaja, vai e vem a hora que quer. Mas Caco Filipe não teve essa liberdade. Vai ter agora, ele vai começar a viajar. Ele ficou preso, né? É aí onde eu quero chegar. Ficou preso na Costa do Marfim. Eu quero chegar. Como uma ameaça política. Eu quero chegar aí nesse ponto aí, na prisão do profeta. Então, tudo começa com a pregação dele, as pessoas aceitando no mundo, porque ele não pode viajar, mas a mensagem, a palavra de Deus, ninguém pode prender. Da mesma maneira que Paulo estava preso na prisão, lá em Roma, e Paulo diz, mas a palavra de Deus, a minha palavra, a palavra que Deus me deu, não está presa, ela está convertendo gente. Certo. Então, a palavra do profeta Caco Filipe, ele nunca veio no Brasil, prega há 19 anos. Ele tem, nós já batizamos talvez quase 200 pessoas aqui, sem ele vir aqui. Você está entendendo? E como no Congo, o profeta nunca foi, milhares de pessoas batizadas. Então, o profeta enfrentou dificuldade. Tem enfrentado, né? Por exemplo, quando ele vai pegar o visto do passaporte, tem 3 coisas lá. Pastor, um pouco mais próximo. Tem 3 coisas lá que impedem ele de viajar. Para a não admissão do visto, eles colocou lá todas as igrejas por trás. Você ameaça a segurança nacional, você pode romper relações internacionais de países, pode comprometer, são 3 coisas, pesada. O cara é uma ameaça à segurança nacional. De um país, pode comprometer a ordem pública de um país. Cara, é tratado como terrorista. Mas é assim que as igrejas que instigou os políticos, porque aí é a diplomacia. Caraca. Políticos colocaram já desde 2007, 2008. Então o profeta é impedido de viajar. Aí vem a pergunta, se ele não pode viajar, e as 3 coisas é pesado. E se você olhar, todo profeta de Deus foi perseguido. Elias, Jezabel queria cortar a cabeça. Se eu te perguntar assim, você acha que Jezabel daria um visto no passaporte de Elias para viajar, o presbítero? Nunca. Ou Reacabe? Eles iam fazer essa mesma coisa. Foi o que fizeram com o profeta Caco Filipe, só que impedindo ele de sair da Costa do Marfim, Deus arrumou um jeito da mensagem dele espalhar pelo mundo. Aí você me pergunta, que jeito? Apocalipse 19:11. O que está escrito lá? Lá fala que tem um cavaleiro que monta num cavalo branco. Esse cavaleiro está com a cabeça cheia de diademas. Você sabe que um rei usa uma coroa. Sim. Mas o cavaleiro lá, ele vem com a cabeça cheia de diademas que são coroas de rainhas. Então cada nação na terra, Deus vai trazer os eleitos ao profeta Caco Filipe. Ele é esse cavaleiro por causa do que ele prega, o nome dele também. Se você for na Costa do Marfim, todo mundo tem nome africano, mas quando chega no profeta Caco é Filipe. Filipe quer dizer cavaleiro. Aquele que ama a cavalgar. Então ele é esse cavaleiro em quem o fiel e verdadeiro está dentro dele. O fiel e verdadeiro é Jesus Cristo, porque à meia-noite é vindo o noivo, o esposo. À meia-noite vem o esposo. Mas eu tenho um ponto aqui que eu preciso tocar nele, para vocês entenderem por que o profeta Caco Filipe é esse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse
19:11, que vem enfrentar o cavalo pálido, amarelo, que é essa mistura de ecumenismo, de judaísmo, islamismo, cristianismo, de católicos, protestantes e evangélicos e brananistas. Por quê? Porque quando você vê a questão da sombra da figura, você lê Atos capítulo 8, você tem lá Filipe, um dos 7, e ele é separado, entendeu? São 7 eras, você tem um Filipe. Filipe tem 8 letras, Brana teve 7 letras. Esse Filipe, o anjo aparece para ele. Esse Filipe aparece lá num lugar onde tem um negro, um eunuco, que vai lendo sobre o cordeiro, como um cordeiro, uma ovelha muda. Esse Filipe explica as escrituras para esse negro, porque o negro diz assim, Filipe diz, você entende o que lê? A mesma pergunta eu faria nessa hora para um branamista. Será que vocês entendem mesmo a mensagem de Brana? Pastores branamistas? Aí ele tem que ser humilde para entender. O eunuco negro diz, como que eu vou aprender se ninguém não me ensina? Hoje nós temos o profeta Jacob Filipe para ensinar as escrituras, o Velho e o Novo Testamento. Ele parou a carroça, Filipe ensinou as escrituras, ali estava o anjo, estava o cordeiro, estava Filipe. Mas você vai ver que só o eunuco desce para a carroça. Os branamistas, que é aquela carroça ali, representam os branamistas. Eles não descem, eles continuarão na carroça de Elias, de William Branham. E aí Filipe batiza o eunuco. Todo esse quadro está aqui nessa hora. Filipe, 8 letras, cavaleiro. A África, começou pela África, a África negra, né? A carruagem onde estão os branamistas. O anjo apareceu ao profeta Jacob Filipe. Houve essa confirmação do coral. E o profeta Jacob Filipe é o homem hoje mais odiado da terra, mais perseguido. Se você não pegar esse link... 2016, por exemplo, prenderam o profeta no maior presídio de Abidjan, e no julgamento do profeta colocaram a algema. O profeta Jacob Filipe que não mata nenhum mosquito, não faz mal a ninguém. Eles levaram o profeta, e o profeta disse que aquilo era necessário acontecer porque ele estava mudando a história do cristianismo, o verdadeiro cristianismo na terra. Aquele evento ali era importante, até porque o profeta diz assim, a coroação, o batismo de um profeta é a prisão. Jeremias na prisão, João na prisão, Jesus Cristo na prisão, Jacob Filipe na prisão, Paulo na prisão. William Branham não foi preso. E o William Branham tinha pregado, profetizando, o que vem depois de mim é maior do que eu. Então o profeta Jacob Filipe tinha que ir para a prisão, para ser maior do que o William Branham.